Olá a todos, sejam todos bem-vindos. Eu sou Marcelo Magalhães e estou à parte hoje aqui. Estou aqui no estúdio onde acontecem as gravações do Arquivista Espiritual, mas também vocês, ou boa parte de vocês, passaram a me conhecer como Pai Marcelo, ligado às questões da espiritualidade no que diz respeito à Umbanda, aos guardiões da lei maior e da justiça divina. Muito bem, por que agora essa questão extraordinária? Né? Por que eu estou nesse cenário? Por que eu estou aqui de uma forma diferente hoje? Né? Porque hoje, finalmente, após passados 36 anos, desde o começo dessa minha jornada no caminho da verdade, eu tenho hoje, nesse presente momento, a liberdade de poder, então, estar aqui através do meu personagem, né, do Marcelo Magalhães, mas também alquimista, hermetista, mago, médium universalista e profundo estudioso dos comportamentos humanos há mais de 20 anos. Tá? Então, é essa pessoa que está aqui perante vocês, tá? Nesse tom um pouco de seriedade, nesse um pouco tom de suspense, mas também de profunda satisfação e alegria, felicidade, realização. Por que realização? Porque bem sabemos da seguinte coisa: muitos são os que percorrem o caminho, muitos são os bom intencionados, podemos dizer que a boa maioria. Só que, no que diz respeito a pessoa dedicar o autocomprometimento para com essa própria caminhada, essa busca pela verdade, que começa em meios de tribulação, em meios de constantes adversidades, das mais diversas, né? Que veja, no meu caso, tudo começou quando eu estava transitando dos 14 para os 15 anos de idade. Para aqueles que não sabem, que estão me ouvindo falar agora, então eu venho de família católica, apostólica, romana, tradicionalista, participante de forma efetiva dentro da comunidade cristã. E daí, então, inicia essa minha jornada, justamente nascendo em meio a condições religiosas bastante intensas, bastante profundas, de prática, com toda certeza, né? De estar ali participando em meio à religião, não só de ir frequentar a missa em dias de domingo ou dias de sábado, não, mas de estar realmente envolvido com as questões do catolicismo, até mesmo a ponto de se tornar catequista, né? De participar de grupos de jovem, de renovação carismática, né? Então, a história é bem extensa no que diz respeito a isso também, mas isso é só para vocês terem ali um ponto de partida para aquilo que estou para comunicar a vocês. Então, agora, no ponto que me encontro, e eu digo sobre a questão de ser alquimista, hermetista, mago, para muita gente isso é importante, porque com quem que eu estou falando, né? Porque tem pessoas que nunca me viram. Então, quem que é esse moço? Quem que é esse homem, né, que está ali se propondo o que está se propondo?
Então, para ter ali uma noção de que há esse comprometimento efetivo durante todos esses 36 anos, de forma efetiva mesmo. O que para muitos pode soar como um sacrifício, para mim nunca foi. Tá? Mas, muito bem, do que se trata, afinal de contas? Se trata da possibilidade, agora que eu tenho, de poder trazer até vocês essa oportunidade de poder, eu vou colocar, vir estudar comigo. Não com o arquivista espiritual. O arquivista espiritual, o canal do arquivista espiritual, ele existe para trazer o que? Reflexões, para fazer as pessoas pensarem sobre os assuntos, sobre um outro ponto de vista. Na verdade, isso seria aquilo, as primeiras manifestações de quem inicia algo para as questões da verdade desse mundo, em que vivemos, em que experienciamos. Do contrário, tanto as pessoas que acompanham o arquivista espiritual lá no meu canal privado, também como no canal Entidades de Umbanda, no qual o canal é dos guardiões da lei maior e da justiça divina, eu só participo, eu sou só a ponte por onde tudo isso acontece. Então temos essa questão. Para quem acompanha o trabalho, ou para quem caiu aqui de paraquedas, então muitos de nós, no caminho nosso para trás, participamos de palestras, compramos livros, vídeos, jornais, revistas, debates, frequentar ambientes, tudo em busca de respostas. Respostas, a princípio, claro, ligadas às nossas necessidades. Falta de dinheiro, falta de oportunidades, algum problema de saúde próprio ou familiar, porque tudo que eu estou falando se diz respeito à pessoa que está na caminhada, mas também às pessoas que estão em torno a essa pessoa que está na caminhada. E isso acontece com boa parte de vocês. Tanto as pessoas que estão ligadas sobre algum cunho religioso, filosófico, esotérico, alguma coisa parecida, mas também as pessoas da vida comum que não se importam muito com as questões ligadas ao espírito, ao invisível, ao incognoscível. Mas não tem problema, independente de qualquer coisa, temos sempre presente essa questão de estarmos sempre sendo incentivados e motivados por essa vida, entre aspas, de obter respostas para perguntas que nunca tivemos verdadeiramente, que nunca tivemos de forma fundamentada, de uma forma que nos satisfazesse, que nos completasse, que preenchesse aquelas lacunas, aquelas incontáveis lacunas de acontecimentos passados, presentes ou vindouros. Então, muitos de nós sempre tivemos ligados a isso. Se não por nós mesmos, às vezes por um filho, por um tio, por um pai, por um amigo, por uma comunidade. E daí, a partir de então, nós temos ali presente a seguinte coisa. Existem muitas pessoas, ou boa parte das pessoas em cima da Terra, que estão ligadas à intelectualidade, a todo tipo de estudo, de busca de conhecimento, que afirmam o seguinte, que o que faz mover o mundo e o ser humano são as perguntas, não são as respostas. Existe uma outra pequena parte, mas existe, que ao contrário dos primeiros afirmam que é através das respostas que o ser humano passa a ter sentido na própria vida, passa a ter sentido a própria vida e também as coisas do mundo. Porém, eu venho aqui hoje afirmar para vocês o seguinte:
perguntas e respostas nada mais são do que extremos de uma mesma coisa. Já falamos sobre isso até ali em outras ocasiões. Então, se são extremos de uma mesma coisa, estamos sempre compelidos, sempre meio que influenciados a ficar escolhendo entre, se você faz parte do primeiro grupo, que concorda que as perguntas é que movem o mundo e o ser humano, ou o segundo grupo, se são as respostas que dão sentido à vida do ser humano e sentido às coisas do mundo. Mas também as questões daquilo que seja certo, daquilo que seja errado, se existe um Deus ou não existe, ou se existe Deus, aonde estaria o diabo? Existe céu? Existe inferno? O que é mais importante em uma comunidade ou em uma sociedade? Quem tem mais prestígio, quem tem mais importância? São os homens ou são as mulheres? Quem tem razão? São os anciãos ou os mais jovens? A gente tem que torcer para um time e não torcer para o outro. Devemos defender um partido político ou não? Uma ideologia ou não? Uma filosofia ou não? Então temos sempre essa questão, essas questões infindáveis, intermináveis, que a gente acabou se habituando com isso, da gente sempre ficar escolhendo entre extremos. Só que, como já foi falado, aquilo que está entre extremos causa desequilíbrio nos pratos da balança da vida. A balança da vida que nos pode proporcionar ter uma vida próspera, ter uma vida com fartura, com abundância, com saúde. A mesma balança que pode fazer com que nós retornemos às questões da nossa unicidade no que diz respeito às questões do nosso espírito, da nossa divina consciência. E para aqueles que não creem ou não acreditam nessa situação de espírito, de divina consciência, de coisas espirituais, mas que também estão ligados sobre as questões daquilo que pode ser realizado. Tem muitas pessoas altamente capacitadas, mas não conseguem um trabalho. Tem muitas pessoas altamente capacitadas, com uma inteligência acima da média. Muitas pessoas, não são poucas, mas que estão endividados, que não conseguem manter um relacionamento afetivo, amoroso. Tem pessoas que o que imperam na casa e na vida deles é o velho ditado: casa de ferreiro, espeto é de pau. Dá certo lá fora, mas na sua vida, na sua realidade, é outra coisa. Ah, mas isso é o quê? Então você estaria aqui para dizer que isso é culpa o quê? Do diabo? Isso é culpa de arcontes? É culpa de Yahvé? É culpa das forças ocultas, dos inomináveis, dos grandes das trevas, de diabos, de demônios, ou, quem sabe, de seres extraterrestres que poderiam estar manipulando vibratoriamente aquilo que é a mente humana? Não. Porque tudo que acontece na minha e na sua realidade só depende de nós mesmos, tá? Só depende de nós mesmos. Então nós podemos e temos a oportunidade de nos tornar o fiel da balança, tá? Não ficar pisando nos pratos, nos extremos, sempre desequilibrado. Se a gente tenta se equilibrar de uma forma, desequilibra a outra. Se a gente tenta reequilibrar, desequilibra a outra, tá? E temos observado na história da humanidade o quê? A presença aqui em cima dessa terra, andando como estamos andando, comendo como comemos, vivendo como vivemos, respirando o mesmo ar, bebendo da mesma água.
outros nossos semelhantes, seres humanos também, pessoas extraordinárias. Temos aquilo que são consideradas pessoas extraordinárias no âmbito comum. O que seria? Seria a pessoa que nasceu lá numa extrema pobreza, ou às vezes no meio de uma criminalidade, mas essa pessoa fez a diferença e tornou-se uma pessoa de sucesso, conquistou riqueza, né? Conquistou uma vida que ninguém poderia nem sequer imaginar que aquela pessoa poderia ter aquela possibilidade. Porque falar, todo mundo fala, não, mas todo mundo é capaz, todo mundo é possível, mas isso tudo beira a uma hipocrisia, porque todo mundo fala, mas ninguém acredita, ninguém crê, porque a maior parte das pessoas em cima da face da terra estão vivendo uma realidade completamente diferente do que eu acabei de dar o exemplo dessa pessoa vitoriosa. Boa parte da humanidade está sendo compelida a poder se conformar ou aceitar porque simplesmente ele teve um aumento no salário que ele ganha de R$100, que aquilo é uma vitória, que aquilo é uma conquista na vida. Não, não é uma conquista na vida, aquilo é só uma vírgula, aquilo está longe de ser, e longe daquilo que a pessoa, cada um de vocês que estão me ouvindo sabe muito bem do que eu estou falando, que cada um internamente almeja, ele deseja, né, ter essas vitórias. Muitos, claro, ligados a uma questão pura, exclusivamente material. Tem pessoas que querem adquirir posses, vencer na vida, em todos os sentidos, né, com a finalidade de impressionar os outros, de poder, um quer vencer na vida para poder esfregar na cara da família, porque foi desacreditado, né? Então, sentimento de vingança, certo? O outro quer para conquistar dinheiro, né? Tem homens que querem conquistar dinheiro, porque com dinheiro, mesmo eles não sendo bem apessoados no seu estereótipo, mas daí eles poderão ter as mulheres que querem, né? Entre aspas, ou vice-versa, porque também as mulheres também têm o seu lugar também nessa história. Então eu estou falando tudo isso para que vocês entendam ao ponto-chave que eu vou chegar, já. Não vou tomar muito tempo de vocês. Até mesmo porque a minha caminhada do dia de hoje, que eu estou falando com vocês, certo? Que é dia 19 do 11 ou 19 de novembro de 2025, a minha jornada se tornou outra. Não outra porque aquilo se tornou diferente, os passos que eu dei atrás. Não. Estamos falando de um outro nível, de outras possibilidades, e as possibilidades que lá mesmo, muito novo, desde pequeno, eu sempre sonhei e nunca desisti. De todas as coisas que eu estou falando para vocês, que eu falei até agora, eu já via e observava isso de pequeno, e eu tenho certeza que muitos de vocês também, porque eu não sou melhor do que nenhum de vocês. Ao contrário de muitas pessoas que estão ali no âmbito de espiritualidade, de teologia, ou do âmbito da intelectualidade, que as pessoas querem ali se colocar num âmbito como se eles tivessem um pedestal acima, né? Vocês sabem, para aqueles que me conhecem, que comigo não tem essa história. Da maneira que vocês estão me vendo aqui, se vocês me encontrarem na rua, é a mesma coisa. Eu poderia colocar um terno, um blazer, para estar aqui com vocês? Poderia, claro. O momento, inclusive, caberia tranquilamente. Mas não é o caso. O meu sonho sempre foi
ter a possibilidade não só de poder saber a verdade das coisas, o porquê acontece tanta mentira, por que acontece tanta manipulação, porque o que está por trás, o que acontece que a gente não consegue, por mais que se esforce, por mais que seja resiliente, por que geralmente a maioria das pessoas não conseguem resolver as coisas da sua vida? Às vezes resolve uma, mas e as demais? Ficam tudo meia boca. Ah, não é verdade. Olha, eu ganhei muito dinheiro. Ah, muito bem, você tem dinheiro, mas você tem uma parte vazia dentro de você. Você pode falar isso para os outros, mas quando você deita a cabeça no travesseiro à noite antes de dormir, quer dizer, se você conseguir dormir, ou quando está só consigo mesmo, você está sempre buscando. Por quê? Porque existe um vazio dentro, tá? E o meu sonho foi sempre poder chegar a essa resposta para que eu pudesse comungar com todo mundo, para que eu pudesse passar isso para todo mundo. E finalmente esse momento chegou. Hoje eu tenho plenas condições de poder passar para vocês essa oportunidade. Até mesmo porque ninguém veio aqui em cima dessa terra para ficar como semente, né? Assim dizia minha avó. Não é verdade? E eu muito menos, certo? Então vai chegar um momento ali na frente que eu vou passar dessa para melhor, né? E pretendo rigorosamente não retornar, tá? Então eu tenho que passar tudo aquilo que eu observei. Então eu vou, nessa oportunidade, eu vou estar falando sobre os mistérios que estão entre a vida e a morte, entre o encarne e o desencarne. Os segredos que estão nas nossas experiências cotidianas. Por que casamos? Por que temos filhos? Por que sofremos? Por que nos apaixonamos? Né? Por que da dependência da sexualidade de forma pervertida, a maior parte das vezes, né, direcionada por uma pornografia que foi posta na nossa vida, lá, né, interno ou externamente, né? Ninguém gosta de falar essas coisas, mas é aí que está o ponto. Tem muita sujeira embaixo do tapete. Muita sujeira que eu digo são muitas coisas que são procuradas as pessoas não verem, não tocarem no assunto e irem empurrando com a barriga. Só que empurrar com a barriga significa ter os mesmos resultados hoje do que você teve ontem. Os resultados de ontem são muito semelhantes ao que você tinha ou teve há 3, 4 anos atrás. Estou generalizando? Não, mas é a maioria. E não é uma questão que eu acho. Não, eu tenho certeza absoluta. E não me vejam, principalmente vocês que não me conhecem, que estão me vendo aqui a primeira vez, não me vejam ou não me entendam como arrogante ou prepotente. Não. De forma alguma. O meu papel aqui é poder trazer essa oportunidade, que agora tenho condições, né, de poder ter esse explanar, de falar de forma aberta, de falar, né, de forma sem véus, sem ilusões, sem mimimi, sem blá blá blá, sem falácias, sem achismos. Falar das questões que ligam o ser humano, o que liga o ser humano à criação, para falar do ser humano ao incognoscível, ou as coisas tangíveis da vida. Porque é uma coisa óbvia, né? Não adianta nada eu falar que sou uma pessoa espiritualizada, uma pessoa desperta, sendo que a minha vida financeira está estragada.
Não adianta nada eu falar que eu sou um desperto aqui para vocês, sendo que o meu casamento, ele está o quê? Está em conflito, discussões, ameaças, xingamentos, abusos. Não adianta eu dizer isso e eu trato a minha filha, né, descarrego nela aquilo que são os choques que eu possa ter durante o dia de nervosismo, né, e todas as demais coisas, insatisfação da vida. Então não adianta nada. Então estou aqui como aquela pessoa, aquele ser humano que também paga contas, que também paga luz, paga água, né? Pessoa que já pagou aluguel, pessoa que tem objetivos e metas, pessoa que já trabalhou em diversas áreas. Eu sou um profundo amante da intelectualidade. Sempre gostei de ler, de pesquisar, de estudar. Enquanto eu não era casado, então eu me dediquei, de fato, a ter bibliotecas dentro de casa. Não só aqui, onde eu estou, que eu tenho pouca coisa aqui, mas onde a minha mãe mora, na Itália, em Milão, onde eu também estive trabalhando, não passeando, né, por quase 10 anos, onde eu pude conhecer boa parte da Europa, principalmente as partes relevantes no que diz respeito a esse conhecimento do comportamento humano em todas as suas nuances. Então é essa pessoa que está aqui para trazer essa oportunidade. Por quê? Porque quem acompanha o trabalho, você que só me conheceu no Arquivista Espiritual, então tem um trabalho no Entidades de Umbanda, onde eu sou a ponte por onde guardiões da Lei Maior e da Justiça Divina trazem centelhas da verdade para poder disponibilizar para a humanidade. Mas são nossos irmãos, são espíritos humanos altamente elevados na escala, que dá uma impressão, principalmente para boa parte das pessoas, que é mais ou menos assim, eu vou falar a verdade nua e crua, né? Mas um guardião, né, da lei e da justiça divina, então para ele é fácil falar, né? Mas a gente que está aqui na matéria, na encarnação, né, com filho para cuidar, casa para limpar, conta para pagar, é outra coisa, né? Então a coisa é difícil. Eles são guardiões da lei maior e da justiça divina, são, com toda e absoluta certeza, né, o carinho que eles recebem de todos vocês que já acompanham o trabalho há muito tempo, mas também daqueles novos que vão chegando, se identificam justamente por essa questão singular de poder não estar querendo pesar os pratos da balança. Os guardiões da lei maior e da justiça divina não estão ou não se apresentam aqui com a finalidade de puxar o peixe que seja para Umbanda, para Quimbanda, para a condição evangélica ou cristã apostólica romana ou do budista. Não. A finalidade deles é a respeito da verdade, a verdade que liberta, a mesma verdade dita por Jesus. E conhecereis a verdade e ela vos libertará. A verdade perene. Então a mesma coisa, eu não estou aqui nas condições que falei para vocês até agora, de forma, acredite, extremamente sintetizada, resumida, para passar para vocês essa oportunidade para poder ouvir ou seguir as minhas verdades. De forma alguma. De forma alguma. Porque senão vocês estariam automaticamente fazendo o quê? Seguindo ou fazendo alguma coisa que alguém fez. O meu papel nessa oportunidade que eu vou anunciar a vocês é a respeito de eu poder, eu, ser humano, como qualquer um de vocês, poder mostrar
poder dar a receita, né, e os ingredientes para que vocês, na sua vida comum, não importa a sua vida, não importa se vocês acabou se metendo em uma condição de criminalidade, não importa se você vem de uma família religiosa, não importa se você é ateu, não importa se você é leigo, que você nunca pisou, nem sequer sabe, mal ouviu falar quem é Jesus, não importa. O que nós vamos abordar nessa oportunidade ímpar é justamente a verdade nua e crua, despida de todos os viés, de todas as vestimentas, de todos os rótulos que durante séculos e milênios vem fazendo o quê? Vem tornando cada vez mais difícil a pessoa poder individuar a verdade, porque a verdade é nada mais, nada menos do que o saber do funcionamento das coisas. Por exemplo, se tem alguém que me persegue no trabalho, por que aquela pessoa me persegue no trabalho? Por que aquela pessoa e não outra? Por que nesse trabalho e nos outros não? Por que ele persegue a mim e não aos demais? São situações comuns como essa. Por que eu procuro ser honesto, eu procuro ser sincero, e o que eu recebo em troca é só traição? Traição no relacionamento, traição dentro da família. Por que eu sou mal compreendido? Por que eu nasci magro demais? Por que eu nasci pesado demais? Por que eu sou alto demais? Essas situações comuns que nós nos deparamos todos os dias, comportamento dos nossos filhos, ações e reações dos nossos semelhantes, conhecidos, parentes, amigos, né? Lá no local onde cada um vai procurar manifestar a sua própria fé, ou simplesmente ambientes de intelectualidade, filosóficos, ligados à própria ciência, né? Por quê? Por que Galileu conseguiu fazer uma grande descoberta? Por que Albert Einstein também promoveu uma grande descoberta? Carl Jung, Freud, Max Planck, que é o pai da física quântica, podemos dizer, juntamente com quem? Niels Bohr, Khalil Gibran, o poeta. Se vocês não conhecem nenhum nome desse que eu te falei, né? Então todos seres humanos. Leonardo da Vinci. E talvez vocês conheçam mais o que eu vou falar agora: Jesus, Maomé, Zoroastro, Arquimedes, Sócrates, Platão, Joana d'Arc, né, que comandou ali batalhas medievais estrondosas, liderando exércitos. Né? Agora, o que eles têm de diferente? Eles são sobrenaturais, Essas pessoas fizeram a diferença, como Nikola Tesla, por exemplo. Por que eles fizeram a diferença? Porque eles se tornaram a diferença. Essa diferença que é lembrada até os dias de hoje. Eles são diferentes. Nikola Tesla é mais homem do que eu. Joana d'Arc foi mais mulher do que você. Albert Einstein, claramente, isso é largamente divulgado, né? Qualquer pesquisinha colocou o nome, já a primeira das coisas que aparece sobre Albert Einstein é justamente que ele, quando mais novo, ia mal, a pior na escola, né? Entendeu? Entre aspas, vamos falar claramente, ele era meio lá o burrinho da sala de aula.
E como que de repente essa pessoa ele consegue extrair essa conexão ou essa ideia, essa grande ideia ligada à teoria da relatividade e outras coisas também, né? Como assim? É justamente a chave mestra está no fiel da balança, está entre o espaço de perguntas e respostas, porque as perguntas e respostas que já tivemos até hoje e que estão disponíveis em livros de autoajuda, né? Ou livros iniciáticos, que para quem não sabe, um livro iniciático, deixa eu pegar aqui um livro iniciático, vou pegar aqui esse livro aqui, né? Que porventura, diga-se de passagem, só se encontra em sebos, né? Da editora Pensamento, de Ângela Maria La Sala Batá, com o título A Procura da Verdade. Isso aqui é um livro iniciático, para quem não sabe. Olha quantas páginas tem isso aqui. Mas para quem realmente tem olhos para ver, sabe muito bem que um livro iniciático, seja ele qual for, não se encerra nesse livro todo o compêndio. A pessoa só chega a um certo nível, o outro nível é consciencial. Não está no plano visível e palpável, onde você pode pegar, ler, riscar, né? Sublinhar, tirar cópias. Justamente por isso, imagina se um livro iniciático ele tivesse inteiro, de cabo a rabo. Aí sim vocês iam ver o que seria uma humanidade em um perfeito caos. A humanidade se encontra em uma grande dificuldade, sem sombra de dúvida, mas é sempre essa mesma dificuldade que a empurra por necessidade a se tornar maior. E quanto maior vai se tornando, mais as questões antigas vão sendo desmistificadas, né? Porque lá Galileu Galilei, quando se tinha, né, a certeza, principalmente das partes eclesiásticas, né, que a Terra era o centro do universo, e depois Galileu Galilei vem e diz que não, né? Que na verdade não, né? Que giramos em torno de uma estrela e toda aquela história. Então, graças aos conhecidos poderosos que ele tinha, ele não foi parar numa fogueira. Mas a partir de então, depois vem toda uma sequência, né? De outros grandes seres humanos, que hoje em dia, é claro, isso não se leva mais em consideração, né? Então a Terra não é o centro do universo, não é o centro da criação, isso cientificamente falando, né? Certo? Isso é o transitar. Então não cabe mais a pessoa ficar nas situações que se encontram. Então nós temos aqui a possibilidade de vocês estudarem. Vou fazer um curso, né? Porque faz até sentido cursar, né? Seguir um percurso, para que eu possa então oferecer àqueles que quiserem todos esses macetes, para que vocês consigam, para que vocês não fiquem como barata tonta, muitas das vezes, batendo a cabeça de um lado ou outro da parede. Porque não pense, não, mas o ser humano ele precisa sofrer um pouco para ele poder aprender. Não é uma questão de sofrimento, é uma questão de perda de tempo. Assim como eu falei no começo, logo no começo dessa minha conversa, esse meu discurso, então eu não estou aqui para semente. Então podemos dizer que nós temos um tempo cronológico no qual nem eu nem você sabemos o dia e nem a hora da nossa morte, do nosso desencarne. Então o perder tempo em caminhos, em conceitos,
em atitudes, em postura, em ações, reações, pensamentos, ideologias, aquilo quer que seja, que te faz perder tempo e não realizar o que realmente é importante, porque o que é importante para nós, que estamos aqui encarnados? A felicidade. A humanidade corre em busca da felicidade, né? Corre em busca da felicidade e o afastamento da dor. Quando eu falo da dor, não é só dor física de alguma doença que pode doer no seu corpo. Não, eu estou falando nas questões emocionais também. Fugir do que? De desilusão amorosa, de decepção com filhos, com família, com sociedade, né? Com tudo. Então sempre estivemos ali, sobre as questões de estar em extremos. Só que os extremos sempre nos colocam manifestadores de dualidade. E nós, na nossa condição original, passarmos a manifestar dualidades, isso significa o quê? Sofrimento, limitação, escassez e autossacrifício, em termos gerais. Mais para uns, menos para outros, mas sem sombra de dúvida, isso acontece com todo mundo. Boa parte vai até dizer, mas isso é normal, temos que passar isso mesmo, porque somos pecadores, né? Não, veja, vocês não estão sabendo nem sequer o que vocês estão falando como terminologia. Pecadores, o que é pecar? No sentido literal da palavra, não simplesmente a respeito de dogmas e doutrinas que foram escritos por meia dúzia de pessoas ou um pequeno grupo para poder querer governar multidões, tá? Então a oportunidade se trata disso, de poder ter por conta própria, tá? Eu não vou falar para vocês, olha, se vocês quiserem lá que, por exemplo, que a sua clarividência ela melhore ou desperte. Isso aconteceu comigo a partir do momento que eu fui frequentar o terreiro de Umbanda. Não, vocês não vão me ouvir falar isso. Ou se eu falar uma coisa dessa, porventura, vai ter que ter um porquê, vai ter que ter um propósito. Não, mas por que isso aconteceu lá? Quando foi? Como? Né? O que você almoçava? O que você bebia? Né? Quais eram suas companhias? Enfim, desmembrar. Para vocês poderem olhar para a vida de vocês e vocês poderem individuar e vocês poderem moldar a realidade de vocês segundo os seus objetivos, segundo as suas metas. Não ficar dependente do que, será que o outro vai gostar? Eu vou ter que ficar fazendo isso aqui até quando? Porque boa parte das pessoas trabalham porque precisam. Não trabalham porque gostam. Não, eu gosto do trabalho. Não, você não gosta, você se tornou simplesmente um escravo acostumado a ir para o trabalho. Você não gosta do trabalho, você gosta do dinheiro que o trabalho pode te proporcionar. Porque se você gostasse somente do trabalho, de fato e de verdade, você faria aquele trabalho de graça. Entendeu? Agora, se uma pessoa, ele gradativamente, então ele vai resolvendo, desatando todos esses nós, preenchendo todas essas lacunas, substituindo perguntas e respostas ilusórias que só levam de lugar A lugar nenhum, a um infinito campo de infinitas probabilidades, a um padrão de interferência. Substituir perguntas e respostas ilusórias por perguntas certas e respostas fundamentadas. O que é resposta fundamentada? Resposta fundamentada é quando você obtém uma resposta, você aplica aquilo e você vê o resultado. Porque contra fatos não haverá argumentos. O meu compromisso na oportunidade que eu vou aqui anunciar é justamente provar para vocês que é possível. E não tem demagogia, não tem nada disso não, tá? Então, é essa a oportunidade que eu trago para vocês, né? Ali,
Estamos ali exagerando no tempo, né? Mas tem certos pontos que devem ser contextualizados. Por quê? Porque tem pessoas que já acompanham, já sabem razoavelmente ou superficialmente do que se trata. Tem pessoas que estão chegando agora, que ainda vão ver eu falar sobre isso. Então, em vez da pessoa poder começar a tirar conclusões precipitadas, porque é o que muito acontece, tá? Então a pessoa não tem ferramentas para poder discernir. Sabedoria sem discernimento não vale nada. É como as questões da fé, sem a prática é morta. Intelectualidade sem ação também não serve para nada. Só para inflar de ego. E as coisas seguintes que vêm a partir disso, né? Qual é essa oportunidade? Então vocês vão ter a oportunidade de poder estudar comigo, aonde teremos nesse estudo, esse estudo será feito através de lives ou ao vivo, uma vez por semana, tá? Teremos live, transmissão ao vivo, onde no mínimo estaremos ali 1 hora. Não vou começar a live falando, é 1h15 só. Não. Nós vamos ali desenrolar o que tem que ser desenrolado, a cada passo. Não vai ser só palavras, como estou aqui para falando com vocês. Tá? Não. Nós vamos ter o quê? Nós vamos ter também uma lousa, onde eu vou exemplificar, vou explicar detalhes que é melhor assimilado quando a gente pode ver exemplos. Falar exemplos é uma coisa, demonstrar exemplos é a outra completamente diferente, muito mais adequada, tá? Teremos também e-books toda semana, e-books digitais, facilitado para não ter dificuldade para ninguém dentro dos seus aspectos de compromisso de vida comum. Ah, mas e se eu não puder participar no dia da live? Não se preocupe, aquilo vai ficar gravado e só tem acesso tanto à live quanto os registros que ficarão salvos dessas lives, somente os participantes. Ah, muito bem, mas isso significa o quê? Esse curso vai ser pago? Vai ser pago. Vai ser pago por vários motivos. Primeiro de tudo, né, tem toda uma estrutura para poder organizar e fornecer isso. Outro é o meu próprio tempo, que fará com que vocês, nos seus caminhos, vocês consigam encurtar o tempo que eu possa ter levado, ou tantos outros, não com a questão de pegar atalhos, não, mas de ser mais eficiente nas suas experiências de vida. Se trata disso, não é pegar atalhos, porque não existe atalhos, não existe saltos. É uma caminhada, mas se você der passos precisos, fundamentados, o seu nível de acerto nas suas experiências será indiscutível. Então você vai conquistar as coisas mais rápido. Claro, não depende só de mim, porque eu não vou fazer tudo por você, eu simplesmente vou te mostrar, vou te apontar, né? Vou te pegar pela mão e falar, olha aqui, ó, faz atenção nisso, faz atenção naquilo, ó. O que você está conseguindo ver? Nós vamos falar sobre todas as questões ligadas à experiência humana, das questões mais céticas até as questões mais mirabolantes que a gente já possa ter ouvido na face dessa terra. Tá bom? E outro detalhe, né, muito importante, não posso de forma alguma divulgar isso publicamente, porque eu estaria, entre aspas, em risco. Em risco do quê? De vida? Não. Acredite, não tem ninguém que possa atentar contra a minha vida, tá? Da minha esposa, da minha filha? Também não, tá? Das pessoas que eu conheço? Também não. A questão toda é sobre o conseguir privar
de que isso chegue até as pessoas. Entenda que, vamos dizer o seguinte, que como o meu objetivo é fazer com que mais e mais pessoas tenham acesso a isso, para que não só eu tenha uma vida feliz, não só eu seja realizado, porque hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa realizada, nos 7 sentidos da vida, tá? Mas também que vocês possam. Não é opinião, eu sei que vocês têm as mesmas condições que eu tenho. Ah, mas me falaram que tem que ser predisposto, me falaram... Não, esqueçam o que te falaram. Por isso que isso serve tanto para o leigo, para a pessoa que não entende nada de espiritualidade, não leu nenhuma filosofia, não conhece quem que é o bendito do Sócrates ou o fulano do Aristóteles, certo? E muito menos sabe quem possa ser Khalil Gibran ou quem sabe Zoroastro ou alguma coisa. Não tem problema, serve para você, porque a verdade é como se a gente, desde o início, tudo que a gente teve contato, a gente vá fazendo cair um véu que fizeram, como se fizessem... convencesse a gente de que essa taça não é uma taça, de que ela não é verde, que na verdade ela é um azul. Tirar os véus, daí você vai poder ver a taça verde, certo? Então se trata disso. Entender sobre elementos, né? Porque veja, até as pessoas mais céticas, fala a verdade, né? Mesmo a pessoa que é ateu, porque a gente tem pessoas ali de todo o leque que acompanha o nosso trabalho, né? Não seria curioso você saber o porquê que muitas pessoas ficam presas, por exemplo, de ter um monte de cristais em casa? Vocês não são pelo menos curiosos para poder saber o porquê? Que tem algum parente ou algum amigo, de repente lá, um conhecido, ou simplesmente observar uma carrada de pessoas, né, que falam que trabalham com cristais. Como assim trabalham com cristais? Isso tem fundamento? Isso é verdade? Até onde isso vai? Até onde é ilusão? Até onde a verdade está, né, fundamentada? Todos os detalhes. Não existe ainda uma oportunidade como essa. É claro, devo dizer com toda certeza que essa oportunidade, então, ela é limitada. Quem aproveitar, vai aproveitar. Agora, quem não aproveitar, vai ficar para o próximo ano. Mas é sempre aquilo que falamos, tá? Você sabe o que vai acontecer daqui a pouco? Você sabe o que vai acontecer daqui uma semana? Daqui 15 dias? Daqui um mês? Daqui um ano? Tem pessoas aqui que estão me ouvindo, que eles estavam morando em uma cidade, ouviram uma orientação, a partir dessa orientação, uma coisa praticamente impossível, a pessoa saiu de uma casa menor, foi para uma casa muito maior, saiu de uma cidade, foi para outra cidade, né? Inclusive essa pessoa, ela está ligada a âmbitos de terapia, então essa pessoa saiu de ter clientes X para ter clientes Y, está em um novo nível, ela criou uma própria metodologia de trabalho, e essa pessoa não é diferente de várias outras que já estão com a vida diferente. Mas agora a possibilidade é muito mais profunda. É como eu falei, ouvir um guardião, ouvir uma entidade, ouvir uma canalização de um ser, né, tido como estando melhor do que nós, com uma clareza, com questões que não pertencem mais à alçada dessas entidades, né, como ego, orgulho, né, aplausos, reconhecimento, né? Então estão fora desses conceitos densos, né, e egóicos. Então as pessoas ouvem, faz sentido,
Porém, mas muito bem, mas como que eu faço isso na prática? E os guardiões às vezes dão muitos exemplos que eu sinceramente, até hoje fico abismado a facilidade que eles têm às vezes de te explicar uma coisa tão complexa com um exemplo tão comum ou corriqueiro. Mas mesmo assim fica aquela questão, como que eu, fulano, eu tendo filho, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu faço aquilo? Como é que eu faço aquilo outro? E no meu trabalho? Quando eu estiver no trabalho? Quando eu estiver lá num relacionamento íntimo? Isso vocês vão poder ter, né, nesse nosso curso, nesses nossos encontros privados, obviamente. Por quê? Porque senão eu seria silenciado rapidamente. O que vamos falar com certeza vai chocar a todos que estiverem participando. Não importa se você se julga ou você fala que você tenha 40 anos de isso, ou 30 ou 60 anos daquilo. Tenho certeza que você vai restar-se impactado, chocado, mas também transformado, surpreendido por aquilo que você vai poder ver com seus próprios olhos, experienciar por conta própria, tá? Então, essa experiência, então, teremos uma live por semana, certo? Aonde dentro da live vai ter, sim, vamos abordar os assuntos passo a passo. Depois, na própria live, teremos uma parte dedicada só a questionamentos. A gente vai tirar dúvidas, né, de todo mundo, não é de um ou de outro, tá? Quando, claro, obviamente, que no decorrer da semana pode surgir mais dúvidas, então as pessoas vão anotar e na live seguinte, então estaremos respondendo a live e dando continuidade no conteúdo. Vão receber e-books toda semana, mais material de apoio. E ainda no final do curso, né, vamos colocar dessa forma para ficar um pouco mais entendível, né, no final, quando terminar o curso, então a pessoa vai receber ali um certificado, tá? E quanto tempo dura esse curso? Para começar, dura 1 ano, tá? 1 ano. Nossa, mais 1 ano? O que você já fez até hoje para você conseguir ou lutar por aquilo que você ainda não manifestou? Certo? Quanto dinheiro jogado fora? Eu falo porque eu joguei verdadeiras fortunas fora, né? Fora por quê? Resta a experiência, mas os resultados você não tem. Claro que os resultados, se vocês virem algo que pode mudar a sua vida e vocês não se mexerem, é claro que esse negócio não vai te carregar no colo, tá? É por isso que estamos aqui. Nós temos uma parte que é poder colocar isso em prática, que é colocar isso em andamento, tá? Então, tem a duração de 1 ano. No final de 1 ano, então a pessoa recebe ali o seu certificado, né, com as horas de estudo. Outro detalhe importante, que o conteúdo fica vitalício para os participantes, tá? Vitalício. Então essa é uma maior oportunidade do que essa. Tanta gente que, como eu lá atrás, há décadas atrás, que eu ficava falando, eu precisava, tudo que eu queria era uma oportunidade, tudo que eu queria era encontrar alguém que eu pudesse conversar, que eu pudesse falar sobre tais assuntos, tudo que eu queria era poder, que alguma entidade, Deus ou alguma coisa me pudesse dar uma luz. Assim acontece com a maioria das pessoas, mesmo que elas não falem para as demais, mas acontece. Pois é, o momento chegou, e esse momento é agora. Esse momento é agora. Lembre-se, não será minha verdade. Eu irei comungar com vocês de todas as formas possíveis,
os macetes, como identificar qual as posturas a serem observadas, a serem notadas, como decidir, o que te faz decidir, tanto das coisas comuns do dia a dia, como ter alguém que quer discutir, bater boca com você, ou forças ocultas, né? Forças invisíveis, que serve também para você, meu caro amigo ou amiga cética, né? Cientista, alguma coisa que esteja ouvindo, né? Porque é importante ter conhecimento, você mais do que nunca deve saber disso, tá? Porque se existem forças que, por um lado, podemos colocar como forças espirituais obscuras, por outro lado, também temos forças destrutivas e que desconstroem a matéria. E como tudo é energia, nada está parado, então veja que essa oportunidade de estarmos juntos atenderá gregos e troianos. Tá? Então, mais informações vou deixar na descrição desse vídeo. Tá? Quem pulou o vídeo perdeu um monte de coisa, um monte de detalhes que vai ficar perdido, né? Vai ficar como começar eu acho, quem sabe. Não, se você não viu inteiro, veja inteiro o vídeo. Ficou um pouco longo, mas é absolutamente necessário, porque talvez você não tenha outra oportunidade dessa, tá? Então, quem está falando com vocês não é o médium simplesmente ponte, o canal, o portal por onde flui, por onde acontece a questão dos guardiões da lei maior e da justiça divina. E não está aqui falando com vocês simplesmente o arquivista espiritual. Não, aqui quem está é o Marcelo, alquimista, hermetista, médium universalista, profundo estudioso do comportamento humano. Então a oportunidade é essa. Esse curso, o nome desse curso se chamará A Chama da Verdade. O nome do curso, A Chama da Verdade. Mas da verdade perene, aquilo que mostra o funcionamento de todas as coisas, a mesma verdade que fez Platão ver o que ninguém mais viu, de Sócrates ver o que ninguém mais viu, de Jesus poder observar coisas que ele não conseguiu transmitir por inteiro. Por isso mesmo que ele sempre enfatizava: quem tiver olhos para ver, que veja. Quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Então, está nas suas mãos a chave para você poder passar a ter, ou a retornar a ter, a possibilidade de ter olhos para ver e ouvidos para ouvir. E daí a sua vida será completamente outra. Mas isso não é uma promessa, não é como a questão de um discurso político. Não, nós vamos juntos caminhando ali, você cumprindo a sua parte, eu cumprindo a minha, e daí terão os fatos. E daí vocês terão as suas próprias conclusões, suas próprias resoluções, sem ficar dependendo, dependentes, escravos. Vocês vão promover para a sua própria realidade, no nível que vocês desejarem. Na vida comum, na vida cética, na vida espiritual, não importa. Tudo está interligado, não existe nada separado. São só argumentações e termos colocados de formas e gestos diferentes sobre uma mesma coisa. E essa coisa diz respeito à verdade. Muito bem, então um forte abraço para vocês. O telefone de contato é o meu mesmo, 65 984 31 87
35. 65 984 31 87 35. Vou deixar na descrição do vídeo também o contato, somente mensagem. E na mensagem vocês dirão: quero a oportunidade, a chama da verdade. Ou simplesmente mandem lá a chama da verdade, que daí eu passo mais detalhes, tá bom? Ah, mas isso não vai sobrecarregar, porque vai ter live também nos Guardiões da Prosperidade, nos Guardiões da Lei Maria da Justiça Divina, vai ter live no Arquivista Espiritual. Não, está tudo organizado. Agora está tudo organizado e vamos de vento em popa, como foi mencionado antes, né? Eu, como arquivista espiritual, então comuniquei vocês que as coisas estão organizadas e daí vão ter agora um ritmo, né? E uma constância. Demorou muito para a gente poder chegar ao ponto que chegou, mas agora não pararemos mais. Certo? Então, um forte abraço a todos. Desculpe ali o excesso de palavras, mas tem que se contextualizar algo de tamanha monta, de tamanha importância. Muito bem. Então, eu encerro aqui sobre essa oportunidade e depois mais perguntas ou informações vocês entram em contato através do meu número, tá certo? Então um forte abraço a todos vocês e nos vemos lá.